Boa tarde, sejam todos bem-vindos. A Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Botucatu, tem a honra de recebê-los nessa sessão solene da congregação para outorga de título de professor emérito aos professores Hamilton da Rosa Pereira e Maria Aparecida Coelho de Arruda Henri. E, neste momento, anunciamos a entrada do cortejo formado pelos membros da congregação da Faculdade de Medicina. E convidamos, neste momento, as seguintes autoridades para compor a mesa diretora. Professor titular Pascoal Barretti, magnífico reitor da Unesp. Professor titular Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, diretor da Faculdade de Medicina e vice-presidente no exercício da presidência do Grupo Administrativo do Campus de Botucatu da Unesp. Professor associado Pedro Luiz Toledo de Arruda Lourenção, vice-diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp. Professor Dr. José Carlos Souza Trindade Filho, superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Professor Dr. Trajano Sardenberg, vice-diretor-presidente da Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, FAMESP. Professor titular Cezinandi de Meira, diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Botucatu da Unesp. Professor associado William Fernando Zambuzzi, vice-diretor do Instituto de Biociências de Botucatu da Unesp. E anunciamos a entrada dos professores Hamilton da Rosa Pereira e Maria Aparecida Coelho de Arruda Henri para comporem a mesa diretora.
E dando início, agradecemos imensamente a ilustre presença do magnífico reitor da Unesp, professor titular Pascoal Barretti. Esclarecemos que a solenidade será conduzida pelo senhor diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu, tendo em vista que o magnífico reitor encontra-se em período de férias. Sendo assim, anunciamos a abertura da solenidade pelo professor titular Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa tarde. Declaro aberta a sessão solene da Congregação da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho para outorga de título de professor emérito aos professores Hamilton da Rosa Pereira e Maria Aparecida Coelho de Arruda Henri. Convido a todos para, em pé, acompanharmos a execução do hino nacional. Das margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em o seio a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas que Brasil a pátria amada, os rios deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais arida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, nos ecos da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas tem Brasil a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: professor titular, Dr. César Martins, chefe de gabinete da Unesp; doutora Ludmila Cândida de Braga, coordenadora de saúde da Unesp; professor Dr. Sérgio Swain Miller, ex-diretor da Faculdade de Medicina 2007-2011. E, neste momento, anunciamos o pronunciamento do professor Dr. Paulo Roberto de Almeida Silvares, sobre a trajetória acadêmica do professor Hamilton da Rosa Pereira.
Ilustríssimo senhor, professor titular Pascoal Barretti, magnífico reitor da Unesp. Ilustríssimo senhor, professor titular Carlos Magno Fortaleza, diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu, em nome do qual saúdo todos os presentes. Senhoras e senhores, estamos aqui hoje para homenagear o professor Hamilton da Rosa Pereira e a professora Maria Aparecida de Arruda Henry. A professora Cida Arruda, como carinhosamente a chamamos, eu quero manifestar a nossa alegria de tê-la aqui. A senhora foi nossa colega de departamento, nossa professora, e é muito querida por todos, principalmente pela sua empatia, delicadeza e solidariedade. Parabéns, professora. Fui designado como responsável da disciplina de ortopedia e traumatologia a saudar o professor Hamilton da Rosa Pereira, o que muito me honra. Inicio com o canto primeiro, Lusíadas de Camões. As armas e os barões assinalados que, da ocidental praia lusitana, por mares de nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçadas, mais do que a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino, que tanto sublimaram. O professor Hamilton, descendente de portugueses, nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 1946. Filho do saudoso senhor Osmar da Conceição Pereira e de Maria de Lourdes da Rosa Pereira, a dona Quiquita, como carinhosamente a conhecemos. Constato aqui a presença da dona Quiquita, quase centenária. Eu gostaria de uma salva de palmas para ela. Dr. Hamilton tem como filhas Cecília e Inácia, e como sua companheira, a nossa amiga Uiara Xavier. Ele graduou-se em Medicina pela Faculdade Católica do Rio Grande do Sul em 1970, e em seguida foi aprovado como residente na Clínica de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da USP de São Paulo, durante o período de 1971 a 1972. Terminada a residência, soube por meio de colegas da época do HC, da necessidade de contratação docente para o curso de graduação em Medicina da então Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu. Curso recém-criado em 1963, ainda em fase de consolidação, que não tinha em seu quadro nenhum docente para a disciplina de ortopedia. Chegou aqui pelas mãos do professor William Saad Rosne e do professor Domingos Alves Meiras. É interessante imaginar por que um jovem ortopedista, com especialização de prestígio na Universidade de São Paulo, que poderia iniciar carreira em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, constituir clínica privada, com relações com os mais famosos ortopedistas da época, optou por vir a Botucatu e iniciar a carreira em uma faculdade recém-criada, com um hospital-escola pequeno, mal equipado, sem nenhum leito para ortopedia, sem ambulatório e com financiamento precário. Era realmente um cenário desanimador. Porém, o Dr. Hamilton não desistiu. Com sua capacidade de motivar e agregar pessoas, alguns se aproximaram e juntaram-se a ele, como o caso do Dr. Teruyoshi Nishi, que infelizmente veio a falecer num acidente na rodovia Marechal Rondon,
no dia da sua mudança para Botucatu. Hamilton ficou novamente sozinho, quando, ao final da década de 70, teve a contratação do Dr. Candir Diani, que aqui permaneceu por alguns anos. No início dos anos 80, houve a contratação do professor Alfredo Alcântara Barreto, junto com sua esposa, a doutora Rumi, a primeira fisiatra desse serviço. O doutor Alfredo se tornou um grande parceiro e foi extremamente importante para o desenvolvimento do serviço de ortopedia e traumatologia. Alfredo e Romi aqui se encontram, e gostaria de homenageá-los pedindo mais uma vez uma salva de palmas. Ao longo dos anos 80, vieram as contratações docentes de Gilberto José Cação Pereira, Paulo Roberto de Almeida Silvares, este que vos fala, Trajano Sardenberg, Mauro dos Santos Volpe, Sérgio Swan Miller e Emílio Carlos Curseri. Vieram também os médicos Reinaldo dos Santos Volpe e Amauri Pinaf. Estava montado, enfim, o time do professor Hamilton. Além de garantir a contratação dessas pessoas, ele estimulou a todos a buscarem aperfeiçoamento em outros serviços em São Paulo, graças às suas relações e seu prestígio. Foram, então, formadas as subespecialidades dentro da ortopedia. As vagas de residências, que começaram com 2 no início dos anos 80, foram para 6 vagas nos anos 90. O Dr. Hamilton foi aluno pioneiro da primeira turma do recém-criado curso de pós-graduação em Bases Gerais de Cirurgia e Cirurgia Experimental, criada pelo professor Saad. Mais tarde, durante a gestão do reitor professor Arthur Roquete de Macedo, conseguiu recursos para criar o Laboratório de Biomecânica com a aquisição da Máquina Universal de Ensaios Mecânicos, o que tornou possível a disciplina de Biomecânica da Reparação Tecidual da pós-graduação em Cirurgia, o desenvolvimento de modelos experimentais e a produção de inúmeros trabalhos, dissertações e teses. Na época, apenas o IoT da USP possuía um laboratório semelhante. Além das atividades acadêmicas e assistenciais e das participações nas lutas universitárias, o professor Hamilton também atuou na área administrativa em diversas comissões, conselhos de departamento de cirurgia e ortopedia, no Conselho Universitário da Unesp, e, entre outros, foi vice-diretor da Faculdade de Medicina entre junho de 97 e junho de 2001, na gestão do professor Paulo Machado. Na questão política, o professor Hamilton também não se omitiu. Sempre esteve alinhado aos que repudiavam a ditadura, combatiam o autoritarismo e na defesa intransigente da liberdade e do Estado democrático de direito. Liderou diversos movimentos, nunca se escondeu. Teve participação essencial na luta que culminou com a adoção da autonomia universitária durante o governo Quércia, que garantiu financiamento permanente e livre de injunções políticas para as universidades estaduais. Fato hoje reconhecido como fundamental para o progresso da Unesp, USP e Unicamp. Na época, participou da diretoria da Associação dos Docentes, tendo, inclusive, sido seu presidente. Essa breve manifestação permite concluir que a história da disciplina de ortopedia e traumatologia, não por coincidência, confunde-se com a trajetória do professor Hamilton. Tudo que foi aqui afirmado pode ser traduzido em alguns números. De 1973 a 2021, formou-se 4.390 alunos, que passaram a ter a formação específica em ortopedia e traumatologia, dos quais 3.681 passaram pelo internato da especialidade. Foram 138 residentes, defendidas em torno de 20 dissertações de mestrado e de doutorado.
do serviço inexistente em 1973, foram oferecidas milhares de consultas, atendimentos ambulatoriais e cirurgias, até hoje. O serviço tornou-se de referência na região e mudou radicalmente a qualidade do SUS na região. Tudo isso só foi possível pela decisão aparentemente insensata do professor Hamilton, de vir e fixar-se em Botucatu, tornar possível o sonho de formar uma disciplina e um serviço de excelência a partir do zero. É impossível, nessa hora, não lembrar do professor Saad, que disse uma vez: para além de artigos, publiquei pessoas. Faço aqui um parêntese. Todo mundo aqui, ou a maioria, deve ter assistido aquele filme O Resgate do Soldado Ryan. Vou resumi-lo brevemente. No final da guerra de 45, de 40, nos anos de 44, o Conselho de Guerra dos Estados Unidos recebia as informações sobre os soldados mortos. E havia um local com centenas de datilógrafos que mandavam as notícias para as famílias dos soldados que tinham tombado em combate. Uma delas percebeu que uma família, uma mãe, já tinha recebido 3 avisos de filhos que tinham sido mortos em combate. E havia um quarto, que era o soldado Ryan, que estava na frente de batalha. O comandante resolveu, então, resgatá-lo. Falou: não é possível o último filho dessa senhora morrer em combate. E aí começa o filme. O Tom Hanks, que era o tenente, montou uma patrulha com 10, 12 pessoas e foi buscar o soldado Ryan. E nesse caminho foi havendo os problemas, as intempéries, as mortes dos seus comandados, até que, enfim, ele encontra o soldado Ryan. E ele está lá numa frente de combate e fala: olha, aconteceu isso e eu tenho que levar você de volta. Aí eu falei: eu não vou. Com todos os meus amigos aqui, os meus companheiros, os alemães estão aqui, nós estamos combatendo, como eu vou largá-lo? E continuou, e a escolta que foi para levá-lo ficou lá também. Ao final da batalha, o tenente que foi buscá-lo, no caso o Tom Hanks, é ferido mortalmente. E fala as suas últimas palavras para o soldado Ryan: olha, morreram várias pessoas para vir aqui te buscar, pessoas de valores. Por favor, faça alguma coisa. Faça valer a pena esse esforço que fizemos. Invente alguma coisa. Invente algum remédio, alguma ajuda para a humanidade. E morre. 60 anos depois, o soldado Ryan com sua família chega lá no cemitério onde estavam enterrados os mortos da Segunda Guerra na França, e vai com a sua família, já velhinho, visitar o túmulo do tenente. E chega lá com a esposa, os filhos, netos, e diz assim para a mulher dele: eu fiz por merecer, não, mulher. Acho que eu fui um bom pai, que eu fui um bom cidadão. E ela fala: foi. Esse filme, para mim, foi muito impactante, porque a gente tem que ter um sentido na vida ao vir e executar alguma atividade. Não necessariamente precisa ser uma coisa épica ou alguma coisa deslumbrante, mas ser uma pessoa correta, que provoque o bem, que faça empatia, que não se corrompa. E a maioria das pessoas não faz nada de extraordinário. A maioria das pessoas transcorre com uma vida normal. Alguém disse: na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com o que possuímos e, acima de tudo, o que fazemos de nós. O professor Hamilton foi um bom professor, é um bom cidadão. Não compactuou com a incompetência e com a negligência, muito menos com a corrupção. Ele combateu o bom combate. Professor Hamilton, o senhor fez por merecer, fez valer a pena. Muito obrigado.
Solicito que a senhora Silvia Sacramento Araújo Vieira, diretora técnica acadêmica, proceda à leitura do termo de outorga. No dia 16 de fevereiro de 2024, às 15 horas, na Casa da Arte da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia do campus de Botucatu, Unesp, em sessão solene da Congregação da Faculdade de Medicina de Botucatu, presidida pelo senhor diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu, professor titular Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, comparece o professor doutor Hamilton da Rosa Pereira, a quem a congregação, em reunião realizada em 22 de setembro de 2023, outorgou, nos termos do inciso 19 do artigo 41 e artigo 102 do Estatuto da Unesp, o título de professor emérito da Faculdade de Medicina de Botucatu, pelas suas atividades universitárias, educacionais e de pesquisa, com reconhecida e exemplar contribuição ao desenvolvimento da Faculdade de Medicina de Botucatu e da Universidade. E para constar, eu, Silvia Sacramento Araújo Vieira, diretora técnica acadêmica, lavrei o presente termo, que vai assinado pelo diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu e pelo homenageado. E neste momento, anunciamos a entrega do capelo e do título ao professor Hamilton da Rosa Pereira, que será feita pelo diretor da Faculdade de Medicina. Convidamos o professor Hamilton para se dirigir à frente da mesa. Convidamos para o seu pronunciamento o professor emérito Hamilton da Rosa Pereira. Magnífico reitor,
excelentíssimo senhor diretor, autoridades de modo geral, minha colega Maria Aparecida. Eu estou muito emocionado. Porque muito tempo, eu não dei valor a esse título. Por pura ignorância minha, que fui atrás do dicionário do Aurélio, quando no início ouvi essa palavra emérito. E o Aurélio me disse naquele tempo, e continua dizendo, que emérito é um professor aposentado gozando de algumas prerrogativas. Não valia a pena eu almejar ou ambicionar um título desses. Pura ignorância. Porque eu levei em conta a questão semântica da palavra emérito e não levei em conta a questão hermenêutica da leitura disso. E a leitura disso, hoje, é feita em todo o mundo de diferentes formas, como é o caso da Faculdade de Medicina de Botucatu. Eu comecei a observar que as pessoas que eram designadas como eméritos tinham de mim o maior respeito e consideração. Eu digo, por trás disso alguma coisa deve ter, não é possível. E aí tenho essa surpresa de receber esse título agora. Eu fiz discurso desde que cheguei aqui. Sempre fui discurseiro. Eram discursos mais íntimos, talvez, ou mais públicos. Mas inesquecíveis. Eu precisei discursar para o então reitor, professor Armando Otávio Ramos, para pedir a contratação do professor Alfredo. Mas sempre foram discursos de convencimento de pessoas. Não foram discursos de agradecimento. Foram discursos de tentar convencer o professor Armando a contratar o professor Alfredo. E ele, canhoto como nosso diretor, assinou com uma caneta Bic vermelha, dada a desafeição da época, dizendo que quando o doutor Alfredo fosse presidente do Soviético Supremo, ia lembrar, vendo o processo dele, que quem tinha contratado era o professor Armando Otávio Ramos. Depois foi o nosso querido professor Arthur Roquete Macedo, que perpetuou a contratação do Dr. Emílio e a compra da já citada máquina de ensaios mecânicos. Eu fiz outros discursos laudatórios, dos quais não me arrependo de nenhum, porque eu dirigi ao professor Saad 2 discursos laudatórios, quando foi inaugurado o laboratório experimental de cirurgia experimental, que traz o seu nome, e uma homenagem póstuma, também inesquecível, porque era um homem que merecia todos os louvores. Pena que ele não estivesse aqui para nos conduzir como a congregação de agora fez. Os agradecimentos institucionais são a quem não me conhece e indicou meu nome para esse cargo, para esse título tão nobre. Eu digo isso aos jovens do Departamento de Cirurgia e Ortopedia, eu digo isso aos jovens da congregação,
E eu tenho profunda gratidão, então, a todos os que, quase cegamente, apenas ilustrados pela palavra do que foi dito, que o Paulo acabou de reproduzir, confiaram em me conceder esse título. Eu prezo ver alunos da primeira aula que eu dei em 1973, sentados aqui. Doutor Alfredo, doutora Romi, doutora Amélia, doutor Celso. Eu hoje não estou inspirado. Eu não quis trazer a coisa por escrito, para não parecer e ser maçante, mas a confiança está me traindo. Sem maiores delongas, eu vou cumprir uma sugestão do Dr. Augusto Torres, que está lá, que me disse que eu devia mesmo dizer uma coisa que não é minha, para transformar esse enfadonho discurso numa coisa mais bonita. E me ocorreu imediatamente um cara que eu admiro demais, o poeta querido Manuel Bandeira, que assim como eu me senti agora, a morte está aí, e eu não quero discutir a morte. Mas caiu a minha ficha quando eu pensei, este vai ser o último discurso. Isso não é nenhum vaticínio funéreo de dizer, não, que vou morrer. Não, é que a inexorável vem, e a inexorável nos pega, às vezes, desprevenido. E quando isso acontece, dá vontade da gente fazer tudo o que não fez durante aquele tempo de ócio e de distração. O Manuel Bandeira, ele compôs o que ele chamou seu de o último poema. Então, eu me apropriei das palavras dele, como já disse, para deixar mais bonitinha essa fala. Assim eu quereria o meu último poema, que fosse terno, dizendo as coisas mais simples e menos intencionais. Que fosse ardente, como um soluço sem lágrimas. Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume. Tivesse a pureza das chamas, onde se consomem os mais límpidos diamantes. E a paixão dos suicidas que se matam sem explicação. Eu não vou fazer minhas as palavras do Manuel Bandeira, longe disso. Mas eu espero que vocês apreciem, aproveitem. E agora eu vou passar para o choro, porque agora eu vou chorar, não tem jeito. Eu tenho gratidão a muitas pessoas que alavancaram a minha vida, que me sustentaram, que me sustentam. Eu não posso deixar de lembrar do meu querido pai, que dizia, uma frase lapidar, um homem sem lenço não vale nada. E hoje eu vim compreender que um homem sem lenço não vale nada. Minha querida mãezinha, tenho que chorar. Minha falecida Maria Lúcia, que não deu para privar, nos deixou. As minhas duas queridas filhas, meus netos de sangue e adotados,
todos esses, em algum momento, alavancaram a minha vida. Aos membros do departamento, aos membros da congregação, ao meu querido professor Carlos Magno, é uma sessão solene, mas eu me permito. O professor Pascoal, que nós estreitamos tanto nossa amizade ultimamente, sem nenhum interesse de parte a parte, mas por uma respeitabilidade mútua que encanta. Então, eu fico muito grato. E essa coisa, na verdade, começou com o pessoal da ortopedia, que queria botar meu nome numa enfermaria, uma coisa assim, e não era possível, segundo foi informado. Não é, Zeca? Que não permite, a pós-autarquia não permitia. E alguém, se não me engano, o Sérgio Milho, fez esse comentário. Mas então vamos transformar você em emérito. E assim foi, eu me disse muito honrado na hora, e agora encerro dizendo que isso aqui não estaria acontecendo se não fosse o empenho, a dedicação e a disciplina do Sérgio Milho. Eu agradeço muito a presença de todos. Eu estou lisonjeado com a receptividade que teve essa indicação. Muito obrigado. E dando continuidade, anunciamos o pronunciamento do professor associado Luiz Eduardo Nares sobre a trajetória acadêmica da professora Maria Aparecida Coelho de Arruda Henri. Professor titular Pascoal Barretti, magnífico reitor da Unesp, Carlos Magno Fortaleza, professor titular, excelentíssimo diretor da Faculdade de Medicina, em nome do qual saúdo toda a banca, como anunciado pelo cerimonial. Parabéns, Hamilton, pelo título, e cabe a mim falar sobre a professora Cida. Recebi do professor Valmar, responsável pela disciplina de gastrocirurgia, a incumbência de falar sobre algumas palavras sobre a professora Maria Aparecida de Arruda Henri, por ocasião desta homenagem, ao receber o título de professora emérita da Faculdade de Medicina de Botucatu. Confesso que fiquei lisonjeado, mas também muito apreensivo, pois falar da doutora Cida não é tarefa fácil. Doutora Cida foi aluna de graduação dessa instituição na 2ª turma, e desde já digo que foi uma guerreira em toda a sua vida pessoal e universitária. Desde os tempos do curso ginasial em Bauru, durante os anos de 56 a 59, apesar de ter nascido na cidade de Rio de Janeiro, optou por fazer o curso científico, no período de 60 a 62, curso esse, na época, de escolha predominantemente masculina. Ingressou na FCMBB, Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, em 64, hoje FMB. Graduou-se na 2ª turma dessa instituição, em 69. Na 2ª turma, apenas 7 ou 8 mulheres, dentre toda a turma. O que contrasta com os formandos de 2022, onde contei 52 mulheres. Resolveu ainda, por cima, prestar residência médica em cirurgia. Nitidamente, na época, em desvantagem numérica em relação ao sexo masculino, e foi aprovada, tornando-se residente em cirurgia no Departamento de Cirurgia e Ortopedia, cursado de 70 a 71. Ao final de 71, ainda como residente, foi nomeada professora assistente em regime de dedicação total
dedicação integral à docência e à pesquisa, RDIDP. Desempenhou com ética e competência todos os degraus da carreira universitária, tornando-se professora titular em 1993. Desde a época que fui seu aluno, pude notar a cordialidade no seu ato de trabalhar, ensinar e conviver com colegas, sem nunca ter notado agressividade em suas atitudes. Chamada por marruda pelas suas colegas, nada que denegrisse sua imagem meiga, apenas um carinhoso acrônimo de seu nome. Talvez pela longa convivência com a professora Marilza em Bauru, no tempo de ginásio, e futuramente sua colega de turma aqui em Botucatu, na segunda turma. Doutora Cida nunca ocupou o cargo administrativo, mas participou ativamente da graduação, pós-graduação sensu lato estricto, além de pesquisa, principalmente em patologias do esôfago, tornando-se referência nesse aspecto, com convites para concurso dos mais variados em diversas instituições. A dedicação aos pacientes era extrema, que muitas vezes a vi no serviço social para que ligassem na casa de seus pacientes faltosos aos ambulatórios para saber o motivo. Se perguntado sobre algum nome específico de paciente, a resposta sempre foi rápida e com detalhes. Por força de lei, teve aposentadoria compulsória em 2014. Mas, como voluntária, nunca deixou de comparecer ao departamento, ministrando seminários regulares com os alunos, participação no ambulatório e centro cirúrgico. Essa carreira da doutora Cida foi agraciada em 2022, onde recebeu o prêmio Angelita Habergama Rodrigues, renomada cirurgiã de São Paulo, da USP, coloproctologista, prêmio concedido pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões a uma cirurgiã. Aliás, a primeira a receber esse título pelo seu desempenho como cirurgiã e na vida universitária. Além da vida universitária, a guerreira não deixou de cumprir seu papel familiar, junto ao Dr. Raul, seu esposo, sua mãe, Dona Conceição, e o irmão mais novo, Teco, deficiente físico, a quem não deixa de amparar até os dias atuais. Portanto, o reconhecimento universitário de hoje é mais que merecido, e acho até que tardio, pelo muito que dedicou e dedica aos ideais universitários. Esta sua vida universitária e pessoal, Cida, sempre de forma exemplar e dentro dos princípios de ética e competência, terão sempre o meu reconhecimento. Assim, resumir em poucas palavras a importância da doutora Cida na FMB é uma tarefa difícil, como disse no início. Talvez as novas gerações não tenham conhecimento da sua trajetória, mas da qual se beneficiam e se beneficiarão. Mas fatos são fatos. É uma história digna e edificante, que nos conscientiza sobre a responsabilidade na construção de uma universidade cada dia melhor e mais humana. Obrigado. Solicito que a senhora Silvia Sacramento Araújo Vieira, diretora técnica acadêmica, proceda à leitura do termo de outorga. No dia 16 de fevereiro de 2024, às 15 horas, na Casa da Arte da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia do campus de Botucatu, Unesp, em sessão solene da Congregação da Faculdade de Medicina de Botucatu, presidida pelo senhor diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu, professor titular Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, comparece a professora titular Maria Aparecida Coelho de Arruda Henri, a quem a congregação, em reunião realizada em 22 de setembro de 2023, outorgou, nos termos do inciso 19
do artigo 41 e artigo 102 do Estatuto da Unesp, o título de professora emérita da Faculdade de Medicina de Botucatu pelas suas atividades universitárias, educacionais e de pesquisa, com reconhecida e exemplar contribuição ao desenvolvimento da Faculdade de Medicina de Botucatu e da Universidade. E para constar, eu, Silvia Sacramento Araújo Vieira, diretora técnica acadêmica, lavrei o presente termo que vai assinado pelo diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu e pela homenageada. Anunciamos a entrega do capelo e do título à professora Maria Aparecida Coelho de Arruda Henri, que será feita pelo diretor da Faculdade de Medicina. Convidamos a professora Maria Aparecida para se dirigir à frente da mesa. E para continuarmos, convidamos os integrantes da mesa para ocuparem os lugares reservados no auditório para pronunciamento e apresentação da professora Maria Aparecida. E anunciamos o
pronunciamento da professora emérita Maria Aparecida Coelho de Arruda Henri. Ilustríssimo senhor professor titular Pascoal Barretti, magnífico reitor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Senhor professor titular Carlos Magno Castelo Branco, Fortaleza, diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu, em nome do qual cumprimento as autoridades desta mesa. Senhores membros da congregação, senhores docentes, servidores e residentes, queridos familiares, meus agradecimentos à congregação da Faculdade de Medicina de Botucatu e ao Departamento de Cirurgia e Ortopedia pela indicação de meu nome para o título de professora emérita. Constitui para mim motivo de orgulho pertencer a este seleto grupo de docentes que tanto trabalharam para engrandecer o nome da Faculdade de Medicina de Botucatu. Confesso que não esperava tal honraria. Próximo slide, por favor. No ano de 1972, ao terminar a residência de cirurgia geral, recebi do professor emérito in memoriam William Saad Rosne o convite para permanecer no Departamento de Cirurgia e Ortopedia, na qualidade de docente. Nessa ocasião, ele me informou a respeito de minhas atribuições. Eu teria que me dedicar ao ensino, pesquisa e assistência à comunidade, sendo este o tripé que sustenta a universidade. Procurei, durante toda a minha trajetória nesta faculdade, seguir a orientação de professor Saad. Ensino, pesquisa e assistência à comunidade. No Departamento de Cirurgia e Ortopedia, fui convidada a participar da disciplina de gastrocirurgia, cujo chefe era o professor emérito Arthur Roquete de Macedo. Próximo. Minha contratação ocorreu em janeiro de 1972 e a aposentadoria compulsória em 2014. Após a aposentadoria, solicitei ao chefe do Departamento de Cirurgia e Ortopedia e ao supervisor do Hospital das Clínicas permissão para continuar no departamento na condição de professora voluntária. Próximo slide. Permaneci ministrando aulas e atendendo os pacientes do ambulatório de doenças do esôfago até setembro de 2022, após minha alta hospitalar na unidade de terapia intensiva para tratamento de embolia pulmonar. Agradeço a Deus e a brilhante atuação da equipe de pneumologia, chefiada pelo professor associado Hugo Jung Bock-U, próximo slide, por todo o esmero na condição do meu caso. Muito obrigada. A atuação desses profissionais foi decisiva para a minha presença neste dia. No ano de 1975, o professor William Saad Rosne criou o curso de pós-graduação Bases Gerais da Cirurgia e Cirurgia Experimental. Próximo slide. No ano 2000, ao completar 25 anos de existência, foi editado o livro Modelos Experimentais em Pesquisa Científica, cujo coordenador foi o professor emérito Francisco Maffei. Este livro contém os resumos de 96 dissertações de mestrado e 63 teses de doutorado. Este curso foi o alicerce da carreira científica de inúmeros professores desta escola, dentre os quais me incluo. Assim, em 1979, defendi tese de doutorado. Próximo slide. Minha gratidão ao professor titular Luigi Vercesi, aqui presente, meu orientador. Agradeço também ao professor titular Pedro Hélio Luchiari, ex-docente do Instituto de Biociências de Botucatu.
Este docente aperfeiçoou aparelho de registro gráfico existente na instituição e até aquele momento desativado, permitindo, assim, a realização de manometria e pH-metria esofágica, que se tornou minha linha de pesquisa e que desenvolvi durante toda a carreira. Alguns anos depois, em 1986, fui aprovada em concurso de livre docência. Próximo slide. E, em 1993, no concurso de professor titular. Próximo slide. Atuei no curso de pós-graduação Bases Gerais da Cirurgia e Cirurgia Experimental durante 35 anos, ministrando aulas e seminários. Nesse período, orientei 11 dissertações de mestrado e 9 teses de doutorado. Após a residência médica, próximo slide, participei do curso continuado de gastroenterologia, ministrado pelos docentes da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com aulas presenciais no último sábado de todos os meses do ano, durante mais de 10 anos, primeiramente num hotel em Higienópolis, em São Paulo, e nos últimos anos na própria faculdade. Esta atividade permitiu entrosamento com inúmeros docentes daquela instituição. Próximo slide. Vários professores aceitaram convite para ministrar aulas no curso de pós-graduação, Bases Gerais da Cirurgia e Cirurgia Experimental, e foram também meus companheiros em congressos nacionais, como, por exemplo, no Congresso da Semana Brasileira do Aparelho Digestivo, em Brasília, em 2008. E internacionais, próximo slide, no Congresso da ISD, Sociedade Internacional das Doenças do Esôfago, em Montreal, em 1998. Próximo slide, no Congresso da Sociedade Internacional das Doenças do Esôfago, na Austrália, em 2006. Próximo slide, e no Congresso da Associação Internacional de Cirurgiões, Gastroenterologistas e Oncologistas, em Pequim, em 2009. Próximo slide, no Congresso da Sociedade Internacional das Doenças do Esôfago, em Kagoshima, Japão, 2010. Próximo slide, no Congresso da Sociedade Internacional das Doenças do Esôfago, em Vancouver, em 2014, e em bancas examinadoras. Em 1981, fui agraciada com o título de membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia. Após o doutorado, próximo slide. Próximo. Realizei estágio de 2 meses na Universidade de Leuven, na Bélgica, cujo professor Gaston Van Trappen, na época, era a maior autoridade mundial em motilidade digestiva. A partir daí, passei a realizar os exames de manometria esofágica em nosso hospital. Próximo slide. Em 1982, realizei estágio na Universidade de Kyorin, Tóquio. Nessa instituição, participei de visitas aos pacientes da enfermaria, juntamente com docentes, residentes e alunos, discutindo os casos. Essa atividade era viável, pois todos os alunos e residentes dominavam o idioma inglês. Temos observado, ao longo dos anos, que nossa faculdade tem um apreço muito grande pelos seus egressos. Assim, alunos, residentes, docentes e servidores são convidados para a homenagem patrocinado pela diretoria. Vejamos o que aconteceu em 2004. Próximo slide. Nessa época, os diretores da Faculdade de Medicina eram os professores eméritos, Marilza Rude e Joel Espadaro. Nesta data, foram homenageados os docentes aposentados do Departamento de Cirurgia e Ortopedia, professor Francisco Maffei, homenageando o professor aposentado Sidney Lastória, professor titular sênior Antônio Catânio, homenageando o professor Samuel Reibscheid, falecido, e Maria Aparecida, homenageando o professor Elson Félix Mendes, falecido. Em 2019, a Faculdade de Medicina de Botucatu completava 56 anos de existência, e a segunda turma de Medicina
da qual tenho a honra de fazer parte, completava 5 décadas de sua colação de grau. Próximo slide. Próximo slide. Nesse momento, recebendo o diploma da professora titular Kika. Próximo slide. Os alunos da 2ª turma de medicina dessa escola. Próximo slide. Nessa turma de 90 alunos, havia 6 mulheres, 6,7 do total. Diferente do que acontece nos dias atuais, onde mais da metade da turma é constituída de mulheres. Após meses, tivemos um encontro dos colegas, com os colegas da minha turma, seguinte, fomos homenageados pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. A professora titular, Irene Abramovic, presidiu esta sessão. Comemoramos nessa data 5 décadas do exercício da medicina, marcados por princípios éticos, contribuindo por elevar o prestígio e dignidade da prática médica. Atuei também em entidades científicas como membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e da Sociedade Internacional das Doenças do Esôfago. No Colégio Brasileiro de Cirurgia, próximo, fui aprovada como membro emérito dessa instituição. Atuei como coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa no período de 2003 a 2009. Próximo slide. No ano 2022, recebi o Prêmio Angelita Gama pela dedicação à cirurgia do aparelho digestivo e por incentivar outras alunas da Faculdade de Medicina de Botucatu a atuar na área de cirurgia nas suas diversas especialidades. Próximo slide. Vejo a seguir, próximo slide, artigo recente do professor Dr. Drauzio Varela a respeito das cirurgiãs. Em abril de 2023, nossa faculdade comemorou 60 anos de existência. Próximo slide. As ex-diretoras, professoras titulares, Kika e Jaqueline, estão de parabéns. A reunião formal aconteceu no Salão Nobre, com lindos discursos, relembrando os primórdios da nossa escola. Ao descermos do anfiteatro, fomos agraciados com o livro 60 anos em 60 depoimentos. E a carreira alusiva à data. Muito obrigada. Na data de hoje, 2 docentes do Departamento de Cirurgia e Ortopedia estão recebendo o título de professor emérito. O que é o Departamento de Cirurgia e Ortopedia? Nosso departamento foi criado em 1965, com a chegada de cirurgiões da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e da Escola Paulista de Medicina. Professores William Saad Rosne, Francisco Abreu Maffei, José Carlos Trindade, Luigi Vercese, Jairo Jorge Gabriel. O departamento é constituído de 7 disciplinas. Próximo slide. Cujos docentes, médicos contratados e servidores vivem em harmonia. Próximo slide. No ano 2000, o desenhista Vinícius Aloisi realizou uma caricatura dos componentes do nosso departamento, onde figuram docentes e funcionários de 7 disciplinas. Destacarei alguns docentes da disciplina de gastrocirurgia, com os quais convivi por muitos anos da minha existência. Agora eu vou lá mostrar os coleguinhas. Luiz Eduardo Nares, Írio Gonçalves, Mauro Masson Lerco, aqui está o Espadella, aqui está o René Gamberini, Shoichi Kobayashi, Celso Vieira de Souza Leite,
Elson Félix Mendes, Luiz Henrique Cury Saad, o nosso querido Kiki, e nossos funcionários, Simone, Marineide e Douglas. Estão lá os docentes responsáveis pelas outras 6 disciplinas do nosso departamento. Servidores, Simone, Marineide e Douglas, meus agradecimentos pelo empenho e dedicação durante todos esses anos. Agradecimento especial ao Douglas, pois durante a pandemia do coronavírus, tivemos que substituir as aulas presenciais por aulas online. A contribuição do Douglas foi muito efetiva. Muito obrigada. Agradeço também os colegas da disciplina de gastrocirurgia. Próximo slide. Muito obrigado pela convivência saudável por décadas e décadas. Eu jamais vou esquecer de vocês. Eu amo vocês. Para finalizar, quero deixar meus agradecimentos a Deus por me dar coragem para percorrer toda essa trajetória. A minha família, próximo slide. Meus pais, Francisco e a Conceição. Próximo slide. Meus irmãos, José Feliciano e Joaquim. Próximo slide. E ao Raul, meu companheiro de 45 anos. E a todos os meus mestres. Próximo slide. Próximo, muito obrigado pela atenção. Professora, eu gostaria que a senhora ficasse aqui do meu ladinho, por gentileza. Convidamos a professora associada Maria Rosa Beth de Moraes Silva e a professora assistente Maria Madalena Silva para que, em nome das mulheres cirurgiãs, prestem homenagem à professora emérita Maria Aparecida Coelho de Arruda Henri, por ser uma das cirurgiãs pioneiras do HCFMB. E convidamos os integrantes da mesa para retornar aos seus lugares. Neste momento, faremos o descerramento simbólico dos quadros com as fotos dos novos professores que integrarão a galeria de professores eméritos da Faculdade de Medicina de Botucatu. Convidamos para se dirigirem à frente da mesa o diretor e o vice-diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu e os professores eméritos, Hamilton da Rosa Pereira e Maria Aparecida Coelho da Arruda Henri.
E neste momento anunciamos o pronunciamento do magnífico reitor da Unesp, professor titular Pascoal Barretti. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu queria inicialmente cumprimentar o diretor da Faculdade de Medicina, professor titular Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza, em seu nome toda a comunidade acadêmica da Faculdade de Medicina, também o vice-diretor, professor Pedro Arruda Lourenção. Cumprimento também o professor Cisenande de Meira, em seu nome, todas as instituições parceiras e co-irmãs do campus de Botucatu, aqui presentes. Cumprimento o presidente em exercício da FAMESP, o professor Trajano Sardenberg. Cumprimento também nosso querido José Carlos Souza Trindade Filho, diretor do nosso Hospital das Clínicas, em seu nome toda a comunidade do HC. Cumprimento os homenageados, professores Hamilton da Rosa Pereira e Maria Aparecida Coelho de Arruda Henri, seus familiares, seus amigos, douta congregação. Emérito, do latim, quer dizer eméritus, significa merecer. A mais importante universidade do país diz que as universidades poderão conceder o título de professor emérito a seus professores aposentados que se hajam distinguido por atividades didáticas de pesquisa ou contribuído de modo notável para o progresso da universidade. Uma outra faculdade conhecida do professor Fortaleza diz que professor emérito é um título honorífico atribuído a um docente aposentado que se haja distinguido com ações relevantes de dedicação integral ao ensino, pesquisa ou extensão ao longo de sua carreira. Não me cabe aqui a tarefa de resumir os aspectos de maior relevância da vida e obra desses ilustres professores, quando se tem a noção muito clara de que todos eles, igualmente, foram significativos, cada qual ao seu modo, para consolidar não só a sua trajetória universitária, mas, ao mesmo tempo, formar pessoas, influenciar gerações e contribuir para o progresso da universidade. Por razões que muito me satisfazem, quis o destino que eu pudesse hoje ter a sorte de falar muito menos como reitor da universidade, mas como ex-aluno e colega do Hamilton e da querida Cida Arruda. Hamilton foi contratado, como já foi dito, em 73. Conheci o Hamilton, ele e eu ainda muito jovens, quando eu cursava o 5º ano médico, em 1980. E eram reservados à disciplina de ortopedia apenas 2 leitos. Disciplina essa que tinha na grade horária 2 aulas no 5º ano. Uma loucura, como foi dito, uma insensatez para alguém que fez residência no Complexo HC de São Paulo. Loucura essa importante, que ao se misturar com os sonhos próprios de uma geração de notáveis que acreditou em Botucatu, construiu forte aliança para que fôssemos o que somos hoje. Hamilton acreditou nos jovens e formou um incrível grupo de uma clínica que nada deve hoje às mais renomadas do país. Um dia, um notável titular questionava a produção científica da ortopedia. Eu lhe disse a ele que ele não sabia que a ortopedia era grande em todas as áreas da especialidade, que todos os procedimentos ortopédicos eram feitos em Botucatu e que a sua clínica estava muito longe disso. Hamilton entendeu as diferenças dos então jovens, estimulou sua especialização, pensou grande. Foi muito além. Teve notável participação na resistência, da qual esta escola foi exemplo, contra o autoritarismo que queria nos calar, mas não conseguiu. Foi firme em seus propósitos. Foi um dos protagonistas do lançamento, eleição e vitória do saudoso professor Saad Hosni, a quem queríamos confiar a reitoria da Unesp, mas aí fomos derrotados pela fraqueza e falta de compromisso de muitos. Foi vice-diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu sem mudar 1 milímetro de sua postura crítica em relação aos rumos da Unesp e da sociedade. Enfim, descrevo um líder, um amigo, que fiz e que me deu a oportunidade de conhecer e ser amigo dos seus seguidores e colegas de copo, em centenas de rodadas de conversa fundamentais para que pensássemos nos destinos da nossa instituição.
Ter tempo para pensar é um dos pilares da dedicação exclusiva. Hamilton não se encantou pela gestão. Por vezes nos alertava, nefrologistas e ortopedistas, para o excesso que cometíamos a ocupar cargos, sob o risco de nos desviarmos da vida acadêmica. Mas um micro-organismo não identificado, professor Magno, que nos induzia a querer trabalhar cada vez mais por esta escola e a sonhar com o seu futuro, a gostar daqui, foi mais forte. Mesmo crítico, nunca me faltou seu apoio e amizade. Querido Hamilton, você venceu. Como referência à sua especialidade, a ortopedia é uma grande, sua escola é grande, a Unesp é grande, mas sempre precisaremos de um olhar como o seu para seguirmos vitoriosos. Voltando ao início, Hamilton é um docente aposentado desta universidade que se distinguiu com ações relevantes e dedicação integral ao ensino e assistência e pensamento crítico ao longo de sua carreira, contribuindo para o progresso da universidade, portanto, um emérito. Conheci a professora Cida no 6º ano, 1981, na Gastro A, clínica que nos dava, além da professora, a honra de ver o professor Saad operar algumas vezes, quando vinha, como reitor de São Carlos, operar em Botucatu. E também ter aulas e ver em ação o saudoso professor René Gamberini Prado. Desde aluna, a professora está entre nós há 60 anos, uma escola prestes a completar 61. Não há como não dizer que teve toda a sua vida dedicada a esta casa. Temos que dizer que a professora Cida fez parte de uma geração que acreditou na FMB, que incorporou os sonhos dos nossos pioneiros, que se infectou com o mesmo micro-organismo que infectou Hamilton, já citado, e que nos liga tanto a Botucatu. Nós, alunos, nos impressionávamos com sua habilidade cirúrgica, mas, mais que isso, com o seu trato ao paciente. Como seu colega, presenciei sua trajetória até o mais alto grau da carreira, se transformar nas maiores referências em patologia do esôfago, eletromanometria e outros termos que o nefrologista não tem alcance. Mesmo aposentada, continuou sem descontinuidade suas atividades de ensino. Cida, sem dúvida, gosta de ensinar e ser médica, aspectos estes, certamente, que influenciaram muitos que tiveram a honra de com ela conviver. Totalmente leal aos amigos e aos ideais comuns, me lembro de sua participação ativa na inesquecível eleição que conduziu Marilza Rude ao comando da faculdade. Alguém disse que o passado e o futuro são dois polos que o presente materializa e une. Assim foi a magistral vida destes ilustres professores, cujo passado se exemplificou em atos e atitudes bondosas, generosas, amigas e fraternas, que sempre distinguiu seus superiores, colegas, estudantes e pacientes. O seu futuro, com certeza, será o resultado e o somatório de tudo que fizeram na formação do médico. Voltando ao início, Cida Arruda é uma docente aposentada desta universidade que se distinguiu com ações relevantes, dedicação integral ao ensino, pesquisa e extensão, ao longo de sua carreira, contribuindo para o progresso da universidade, portanto, uma emérita. Mas o melhor dos professores Hamilton e Cida, no entanto, não são sua capacidade acadêmica e sua inteligência, mas sim as pessoas humanas que eles foram e sempre serão. Em um momento tão peculiar da vida nacional, que temos a cada dia que enfrentar forças do obscurantismo, enfrentar riscos institucionais, enfrentar a estupidez de quem não acredita na verdade, e ao mesmo tempo conduzir um gigante chamado Unesp, não raro é o momento que nos fortalecemos pelas lembranças daqueles que nos inspiraram. Hamilton e Cida estão entre eles. Como reitor, é uma honra tê-los nos quadros dos nossos eméritos. Estejam sempre entre nós. Vida longa aos nossos novos eméritos. Muito obrigado. Anunciamos o pronunciamento do diretor da Faculdade de Medicina, professor titular Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza. Magnífico reitor, professor titular Pascoal Barretti, a partir de quem eu saúdo todas as autoridades acadêmicas presentes. Professor associado Pedro Lourenção, vice-diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu, em cujo nome eu estendo a saudação a toda a comunidade da Faculdade de Medicina de Botucatu e a Unesp.
os colegas, professor José Carlos Trindade Filho, professor Trajano Sardenberg, respectivamente superintendente do HC e vice-presidente da nossa fundação, FAMESP, professor Cezinandi Meira e professor William Zambuzzi, cuja presença mostra algo que é extremamente precioso neste campus, que é a proximidade, a amizade entre as nossas faculdades, que remonta à FCMBB. Douta congregação, todos presentes aqui, e quero dizer que, além de todos aqui, há vários nos acompanhando online nessa cerimônia. E, certamente, entre os que aqui vejo presentes, eu tenho uma plateia com a maior densidade de pessoas que eu admiro e estimo nessa faculdade e na Unesp. É uma felicidade numa cerimônia como essa. E é uma descoberta, num espaço laico como a universidade, o quanto nós gostamos de ritos, quanto nós gostamos de rituais. E os ritos, dizem os estudiosos da religião, são uma parte central da existência, são onde nós justificamos a nossa vida, a passagem da vida, a passagem do tempo, as circularidades. Um dos meus favoritos, Mircea Eliade, um romeno que foi professor da Universidade de Chicago, provavelmente a maior autoridade em história das religiões, ele chama esses momentos comemorativos de hierofania, são momentos em que o sagrado se manifesta na vida cotidiana. Então, dirijo-me aos professores eméritos, Maria Aparecida Coelho de Arruda Henri e Hamilton da Rosa Pereira, para dizer que hoje esse coração ateu está cheio do sentimento do sagrado. Em mais de 20 anos aqui de docência, eu me orgulho de ter sido membro, muitas vezes, ou quase sempre, no meu período de estadia aqui, da congregação, que é mais um termo religioso numa instituição laica. Nesse período, eu pude participar diversas vezes da outorga do título de professor emérito. Em termos de dicionário, o professor Pascoal já se adiantou a mim e falou todos os significados de emérito que nós temos, desde a USP até a minha casa, a Universidade Federal do Ceará, que tem uma definição bastante interessante. No entanto, eu acho que todas essas definições, elas pecam por faltar algo, porque não é somente o emérito aquele que se distinguiu nas ações acadêmicas ou que atingiu alto grau de projeção. Quando nós contemplamos a história da professora Cida, do professor Hamilton, nós vemos que um professor emérito é muito mais que isso. Nós já vimos aqui, tanto mencionado pelos nossos professores que fizeram a apresentação, quanto na aula da professora Cida, toda a importância e o pioneirismo da sua história. Foi a primeira cirurgiã a receber o prêmio Angelita Gama, é um prêmio otorgado a mulheres cirurgiãs que, além de se destacarem tecnicamente, também abriram caminhos num espaço que, nunca demais lembrar, foi, por muito tempo, uma quase exclusividade masculina. A iniciativa da professora Cida, eu ouso dizer como clínico, se mostra no momento em que ela decide se especializar no mais delicado e difícil segmento do trato digestivo, que é o esôfago. E acho que, nesse momento, nós podemos sintetizar o seu gosto pelos desafios, o seu envolvimento com o ensino na graduação e residência médica, que é essencial a todos aqueles que hoje desenvolvem atividades cirúrgicas e que pude ouvir este depoimento do meu vice-diretor, a sua participação na pós-graduação e pesquisa, sua contribuição à gestão, por muito tempo apoiando o grupo de seleção de livre-docentes. Eu tive os meus documentos de livre-docentes observados e analisados pela professora Cida, o que é uma honra para mim, e a presidência do Comitê de Ética, que complementam, mas não extinguem, não exaurem todo o seu legado. O professor titular Hamilton da Rosa Pereira é talvez o principal responsável pela criação, dentro da disciplina de ortopedia, de algo que eu posso definir sem um nome melhor como um think tank,
uma corrente de ideias. Eu conheço vários serviços de ortopedia, mas nenhum que se distribua de forma tão intensa pela gestão, pela discussão de caminhos da universidade, como este que há na Faculdade de Medicina de Botucatu. Eu tenho certeza que isso aconteceu, professor Hamilton, porque você deu a sua cara, a sua personalidade ao serviço. Que o digam os professores que aqui estão, professor Sérgio Miller, Trajano Sardenberg, professor Alfredo, professor Paulo Silvares, também o professor Emílio Corselli, todos que sempre tiveram uma posição de destaque nas discussões sobre os destinos da universidade. Coerentemente, né, ele foi vice-diretor, né, e talvez ele não recorde de quando eu, ainda aluno de pós-graduação, levei um projeto da FAPESP para que ele assinasse o termo de outorga, ali pelo final do ano de 1997. Por outro lado, nós temos uma discordância sobre a filosofia política de Karl Popper, que eu espero que ele, que está relendo A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, volte a discutir comigo em breve. Em termos médicos, eu sei também, pelo professor Pedro Lourenção, que o professor Hamilton é o mais didático descritor de um raio-x ortopédico que nós temos aqui na Faculdade de Medicina. Nessas pequenas coisas é que, a meu ver, residem os toques sublimes da nossa carreira docente. Professores Cida e Hamilton, a Faculdade de Medicina de Botucatu se sente honrada pela sua presença nesse grupo seleto de professores eméritos. Agradecemos pelo exemplo, pela história. Somos felizes de estar numa universidade pública e gratuita, de ter uma comunidade servida por médicos que se formaram na admiração e na repetição das suas posturas éticas e profissionais. Os senhores justificam para todos nós a luta por esses dois pilares do bem-estar social. Nos últimos dias que antecederam essa cerimônia, eu tive uma surpresa feliz. Houve uma solicitação para que ela fosse transmitida de forma online. Isso só demonstra o quanto vários membros de nossa comunidade e amigos, familiares que não puderam estar presentes, tinham o interesse, percebiam a importância de assistir a essa cerimônia. Eu repito para vocês, todos que aqui estão, os ritos justificam a existência humana, individualmente e em sociedade. São momentos como esse que nos engrandecem pela proximidade com a virtude. Eu me sinto honrado por estar aqui, por agradecer aos professores Cida e Hamilton pela sua história e pela sua inspiração. Felicidade e vida longa a vocês. E anunciamos o encerramento da solenidade pelo diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu, professor titular Carlos Magno, Castelo Branco, Fortaleza. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão. Aos integrantes da mesa, a pedido da fotógrafa, ela gostaria de tirar uma foto com todos aqui na frente da mesa. Por gentileza.